Olá, bom dia! Seja bem-vindo. Vamos juntos conferir os destaques do Brasil e do mundo. O valor dos imóveis novos e usados registrou alta nos últimos 12 meses. Os dados são do índice FIPE-ZAP. O levantamento foi feito em 50 cidades aqui do país. Vamos ver. O preço dos imóveis novos e usados subiu 5,66% dos últimos 12 meses, encerrados em março, segundo o índice FIPE-ZAP. O aumento foi registrado em 49 das 50 cidades pesquisadas. Entre elas estão todas as 16 capitais que integram o índice. A alta é um pouco maior do que a inflação acumulada no mesmo período, de 5,6%. O preço médio de venda no mês passado foi de R$ 8.400 o metro quadrado. Goiânia é a capital com a maior alta, com 17,68%. Depois aparecem Campo Grande, 13,4%, Maceió, 12,94%, Florianópolis, 11,73% e Curitiba, 11,62%. Em 4 capitais, a alta foi menor que a inflação acumulada no período. São elas São Paulo, Porto Alegre, Rio de Janeiro e Brasília. O índice FIPE-ZAP acompanha a variação do preço médio de apartamentos prontos em 50 cidades brasileiras, com base em anúncios veiculados na internet. E agora a gente fala sobre insegurança alimentar. Uma pesquisa do Datafolha publicada nesta semana apontou que 23% dos brasileiros dizem que não tem comida suficiente em casa. A pesquisa mostra que 23% dizem que a comida em casa é insuficiente, 62% dizem que a comida é suficiente e 15% dizem que a comida é mais do que suficiente. Segundo o Datafolha, a falta de alimentos em quantidade suficiente ocorre mais entre as mulheres, 27%. Os moradores da região Nordeste, 30%. Os que votaram no atual presidente, 27%. E os beneficiários do Bolsa Família, 23%. O Datafolha ouviu 2.028 pessoas, com 16 ou mais, entre os dias 29 e 30 de março, em 126 cidades. O governo federal lançou um sistema para identificar áreas vulneráveis às mudanças climáticas. A plataforma permite monitorar os locais críticos e com risco de deslizamento de terra. O Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional e a Microsoft do Brasil anunciaram o lançamento da plataforma ClimaDapt. A ferramenta usa dados públicos de diferentes órgãos ambientais para identificar regiões brasileiras expostas a ocorrências climáticas extremas, como as fortes chuvas. O sistema indica os riscos que a população de certas localizações está suscetível quando há ocorrência de chuvas extremas, ciclones extratropicais, secas severas e outros eventos climáticos extremos. A plataforma é automatizada e apresenta um mapa com precisão de 100 metros. O sistema da ClimaDapt incorpora, até o momento, 15 camadas de informações que podem ser analisadas individualmente ou em conjunto. A ferramenta se baseia em informações como os tipos de solo, declividade do terreno, PIB per capita e o índice de desenvolvimento humano, entre outros dados. Segundo a pasta de integração, há características específicas ambientais, sociais e climáticas de um terreno que fazem com que ele seja mais suscetível ou não aos impactos adversos do clima. A plataforma traz também 2 modelos específicos, sendo um para verificar o aumento do nível do mar em decorrência das mudanças do clima e outro para identificar trechos críticos de rodovias federais e estaduais para áreas de alagamentos e deslizamentos de encostas. O ministro Valdez Góes afirmou que esses entendimentos ajudam a direcionar melhor os recursos públicos e as ações e programas no sentido de prevenir e mitigar os impactos extremos das mudanças do clima. Dor nas costas não é uma doença, mas é um tipo de dor que atinge cerca de 80% dos brasileiros, segundo a Organização da Saúde. Pode ter diferentes causas, desde as mais simples às mais complexas.
Ela é considerada um importante problema de saúde pública pelo impacto na capacidade funcional de adultos, sendo a mais cara condição para o sistema público de saúde em muitos países. Vamos esclarecer as nossas dúvidas agora com Haroldo Chagas, que é neurocirurgião e especialista em cirurgia da coluna. Seja muito bem-vindo, doutor. Bom dia, Daniela. Agradeço o convite e estou aqui à disposição para tirar todas as dúvidas aí do pessoal. Doutor, a dor nas costas pode surgir por diversas causas e exatamente por isso a automedicação não é aconselhada. Mas então o que fazer? Quando é a hora de procurar um profissional e qual é o médico certo? Então, você pontuou muito bem, a dor nas costas é um problema muito comum. Então, a dor que necessita de atendimento médico é aquela dor mantida e é aquela dor que impede a pessoa de fazer as atividades diárias. Então, se você tem uma dor que está impedindo você de realizar as atividades do seu cotidiano, ou se você tem uma dor que ela não impede você de realizar essas atividades, mas ela está mantida por mais de 7 dias, não é aconselhável você procurar o atendimento médico de um neurocirurgião ou de um ortopedista que seja especialista em patologias da coluna vertebral, que tenha experiência nesse tipo de patologia. Doutor, há um grande temor com relação às cirurgias de coluna. Quais as chances de sucesso após um procedimento como esse? Então, hoje em dia, a gente tem muitas opções de tratamento cirúrgico para pessoas com problemas de coluna. Desde cirurgias mais simples às cirurgias mais complexas, né? Então, o resultado da cirurgia melhorou muito ao longo de todos esses anos, do passado até hoje. Então, é ideal que você procure um médico especialista em cirurgia de coluna, um médico que esteja afiliado à Sociedade Brasileira de Neurocirurgia, Sociedade Brasileira de Ortopedia e a Sociedade Brasileira de Coluna, e esse médico vai poder avaliar se você tem indicação de uma cirurgia. Via de regra, para uma cirurgia de coluna ter mais chance de sucesso, é importante a história do doente ser refletida no exame físico e ser justificada no exame de imagem. Então, se você tem esses 3 critérios, história, que corresponde ao exame físico, que corresponde ao exame de imagem, é bem provável que a cirurgia esteja indicada e tenha bom resultado. Importante ressaltar que existem patologias de coluna que são de tratamento cirúrgico e existem patologias de coluna que não são de tratamento cirúrgico. Se você tem a patologia certa, com a indicação de tratamento certo, a possibilidade de sucesso é muito grande. Doutor, segundo o Ministério do Trabalho e Previdência, a dor nas costas está entre as maiores causas de afastamento do trabalho. Eu gostaria que o senhor pontuasse caminhos, alternativas e dicas para quem sofre de dor nas costas e de que forma conviver com ela. Então, primeira coisa, não se deve conviver com a dor. Isso é uma coisa errada. A dor muda a sua vida de tal forma que é um ciclo vicioso que só piora a dor. Então, a principal dica que eu dou para quem tem problema de coluna é uma vida saudável. Eu sempre falo para os meus pacientes, quem tem diabetes, quem tem pressão alta, quem tem epilepsia, quem tem qualquer tipo de doença, tem que comprar remédio. Quem tem problema de coluna, o remédio até alivia a dor, mas não cura. O que cura é uma vida saudável. Se alimentar direito, ter um peso adequado, ou fazer o esforço para conseguir esse peso, e principalmente a atividade física. E aqui cabe uma ressalva. A atividade física que protege a coluna e que melhora a coluna é a atividade que está relacionada com reforço muscular. Então, assim, você fazer uma ginástica até é bom para emagrecer, para a sua cabeça, mas ela não tem muita influência na coluna. Exercícios que ajudam a coluna vertebral são exercícios que envolvem reforço muscular, inclusive musculação. Então, a principal dica é vida saudável. E que exercícios são esses, doutor, para reforçar a coluna? Então, vamos lá.
A maioria das queixas do consultório é referente à coluna lombar. Então, são exercícios de reforço da musculatura paravertebral, musculatura do abdômen, e também uma coisa que é pouco... não é dada importância adequada, é a musculatura do quadril e membros inferiores. Quadril e membros inferiores têm um papel importantíssimo na proteção da coluna lombar. Então, assim, são esses tipos de exercícios que reforçam a musculatura paravertebral lombar, musculatura abdominal, quadril e membros inferiores, que protegem a nossa coluna vertebral. No caso da musculatura paravertebral, o ideal são exercícios métricos, são aqueles que não envolvem movimento, são aqueles que envolvem contração muscular para manter uma postura. Tá certo. Conversamos com o neurocirurgião e especialista em cirurgia de coluna, Haroldo Chagas. Muito obrigada pela sua participação aqui no nosso jornal. Muito obrigado, Daniela, estou sempre à disposição. Até mais. A gente vai para um rápido intervalo e na volta você confere. Médico tranquiliza crianças a caminho da sala de cirurgia com fantasias de super-heróis. Nós voltamos já, não perca! Seja bem-vindo mais uma vez, nós estamos de volta com mais notícias para você. Depois da pandemia, o país da América Latina e do Caribe que melhor se recuperou do período foi o Brasil. O diagnóstico é do Banco Mundial, que mostrou que o país foi o único que continuou crescendo. O Banco Mundial elogiou a gestão da pobreza do Brasil durante a pandemia. Já convertendo o valor de dólar para real, pela cotação atual, a proporção de pessoas na América Latina com menos de R$ 34,85 por dia era de 29,7% em 2019. Subiu para 34,4% em 2020, no primeiro ano da pandemia. Depois caiu para 31,4% em 2021 e para 31% em 2022. Mas quando o Brasil é incluído, esses percentuais são menores de 2019 até o ano passado. Os dados de vulnerabilidade social, que abrangem aqueles que recebem de R$ 34,85 a R$ 71,22 por dia, também são melhores na América Latina quando contabilizados os números do Brasil. Em 2022, a estimativa do Banco Mundial indica que havia 31,5% de pessoas nesta situação na América Latina e Caribe. Ao excluir o Brasil, a proporção sobe para 32,9%. Segundo o Banco Mundial, a taxa de pobreza na região aumentou, com aproximadamente 19 milhões de pessoas entrando na situação de grave vulnerabilidade econômica e social. De acordo com o relatório, é um retrocesso de 7 anos ou mais nos ganhos anteriores e afirma que o apoio do governo federal impediu que muitas pessoas cruzassem o limite da pobreza. Com a ajuda do Congresso, o ex-presidente Jair Bolsonaro viabilizou o pagamento do auxílio emergencial para os mais vulneráveis à pandemia. O país não apenas evitou que as famílias caíssem na pobreza, mas também retirou muitas pessoas desta situação em 2020. O grupo Amazon anunciou que destruiu milhões de produtos falsificados em 2022 em todo o mundo. No ano passado, a gigante do comércio online ainda impediu mais de 800 mil tentativas de criação de contas de vendedores. A empresa destacou que exige informações muito detalhadas sobre a identidade, endereço e contas bancárias de seus vendedores associados. A gigante também afirmou que organiza entrevistas em vídeo entre funcionários da Amazon e seus vendedores para verificar os dados. Em 2022, o grupo processou mais de 1.300 supostos falsificadores nos Estados Unidos, Reino Unido, Europa e China, junto às autoridades competentes. Além disso, para lutar contra as falsificações, a empresa investiu US$ 1,2 bilhão e empregou 15 mil pessoas, incluindo criadores de programas de inteligência artificial e pesquisadores especializados. O Reino Unido anunciou nesta semana que já estão sendo comercializados os selos postais com a imagem do rei Charles III.
As chamadas estampas definitivas, para uso no dia a dia, mostram o lado esquerdo do rosto do soberano, mantendo a tradição adotada desde 1840, quando a Rainha Vitória lançou o primeiro selo postal da monarquia britânica. A imagem é uma versão adaptada do retrato feito pelo escultor Martin Jennings para ilustrar as novas moedas do Reino Unido, que já estão em circulação. Charles III sucedeu a mãe, a Rainha Elizabeth II, em setembro do ano passado e será coroado rei no próximo dia 6 de maio. O diretor executivo da Britain's Royal Mail, Simon Thompson, afirma que as estampas britânicas são únicas porque não têm a bandeira do país, já que a imagem do monarca é suficiente. Mesmo com o lançamento dos novos selos de Charles III, as estampas de Elizabeth II continuarão a ser produzidas. Sem choro nem trauma, assim se tornaram as cirurgias de pequenos pacientes depois da ideia de um médico de Divinópolis, em Minas Gerais. O otorrino conseguiu encontrar a fórmula certa para transformar o medo em coragem. A reportagem é da Maria Clara Leite. Pode até parecer estranho, mas os pequenos heróis na sua tela são pacientes mirins, prestes a entrarem em cirurgia. A ideia da fantasia por cima do avental foi do Dr. Leandro Brandão, um otorrino mineiro que decidiu trocar o trauma causado pelo ambiente pré-cirúrgico por uma bela lembrança. Mudou muito minha vida, porque ficou mais fácil de entrar com a criança, não me deixou traumatizado, assim, eu não fico sofrendo também junto com os pacientes. E a criança, né, não fica com essa memória ruim de mais um acesso ao sistema de saúde que dá medo, que doeu, né? Que doer que nada! O Léo, de 3 aninhos, amou a experiência. Gostei. Olha ele aí todo eufórico, entrando na sala de cirurgia de capa de herói. É a máscara do Batman. Fantasia completa para ganhar o poder que todo super-herói tem de sobra: a coragem. Coragem não é não ter medo, coragem é vão mesmo com medo. E aí agora com essa capa de coragem aqui você vai conseguir enfrentar esse medo aí. E aí eles esquecem, né? Até que estavam com medo. O doutor conta que tomou a iniciativa depois de um pré-cirúrgico traumatizante até para ele. É uma menininha que chama Alana. Ela agora já tá grandinha já. E foi com ela que, assim, ela que ficou na minha memória mais, assim, a entrada dela, sabe? Foi quando eu lembro de decidir, falei assim, nunca mais faço isso na minha vida. De pegar ela e entrar com ela chorando muito, né? E a mãe lá fora. E ainda eu estava assim, chegando no hospital, tinha uma regra diferente de que não podia entrar os pais, aí que eu tive que brigar bastante para conseguir fazer isso, mudar, sabe? E ele conseguiu. A mãe do Léo, por exemplo, teve esse direito durante a cirurgia do filho, mas com a tática usada pelo cirurgião, nem foi necessário entrar na sala. E aí, quando o Dr. Leandro chegou com as fantasias para ele escolher, né? Ele tinha me falado que estava desanimado, o Léo, e quando ele viu a fantasia, ele falou que ficou animado de novo. Então, já me deu, assim, um alívio, né? Aí ele já foi, nem olhou para trás, foi correndo com ele pelo corredor, e eu fiquei ali emocionada, porque o meu medo ainda existia, né? Mas, ao mesmo tempo, com o coração tranquilo de que, pelo menos, ele não teria nenhum trauma, né, com essa experiência. É um tratamento humanizado que faz toda a diferença. Eu acho que é tentar me colocar no lugar, né, da criança, dos pais e reconhecer que a criança ela está entendendo o que está acontecendo, ela tem o direito de ser tratada com respeito, né? Então não é para fazer graça que eu estou fazendo isso, não é para parecer, né, não é nada disso. Eu faço isso porque ela merece, a criança tem que entrar lá e ser tratada de um jeito que... Porque para criança tudo tem que ser brincadeira, tudo que a gente vai fazer tem que ser na brincadeira. Os negócios funcionam melhor. E a técnica deu tão certo que o médico passou a comprar caixas de fantasias para doar para os pacientes. O doutor Leandro resolveu postar em suas redes sociais alguns vídeos da nova rotina dele com os pequenos pacientes. A intenção era dividir a ideia com colegas de profissão e profissionais de outras áreas que também trabalham com crianças. Só que a estratégia criada por ele fez tanto sucesso que ele acabou ganhando
milhares de seguidores. Só a página dele no Instagram tem hoje mais de 120 mil. E vídeos de atendimentos como esse aqui têm milhares de visualizações, curtidas e comentários carinhosos. Que sensacional seu contexto de super-heróis. Poxa, que lindo seu trabalho. Foi Deus que lhe enviou com esse dom de atender as crianças com tanto carinho e amor. O que eu fico emocionado é justamente porque todo mundo para um tempinho da vida e vai lá, faz questão de ir lá, entra no Instagram e me manda uma mensagem agradecendo, dando parabéns, né? Dando parabéns para minha mãe tá super emocionada também, que toda hora chega mensagem para ela. E eu acho que isso que é bonito, assim, sabe? De estar tocando muita gente e muito profissional de saúde, para eles verem que tem outro jeito também de fazer. E ele diz que é tão simples e ainda pode copiar. O colega me perguntou se podia fazer isso, porque, pelo amor de Deus, o único motivo de eu ter postado é para que outras pessoas vejam que dá para fazer diferente. Né? Então, quanto mais a gente fizer isso, melhor. Né? Às vezes inventam outra brincadeira ou faz igualzinho, da mesma pessoa compra mesmo, não tem problema, não importa. O que eu achei é que quanto mais a gente fizer, melhor. Acho que é isso que é legal. Por mais médicos como esse, né? Fazendo aí a diferença na vida dos pequenos. Essa edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia e até mais.